Tudo bem aí, pessoal? Eu sou o professor André e no nosso vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é o término dos estudos. O quão importante é para você se realizar profissionalmente e pessoalmente também, tá? Cabe a você ser determinado, ter perseverança e ter muito trabalho também. Vamos dar uma olhada em alguns dados aí. Crise faz crescer diferença salarial por anos de estudo. Então aqui está falando, né, esse dado aqui do G1, que quem tem ensino superior, quem é formado na faculdade, ganha até 6 vezes mais de uma pessoa que não é formada na faculdade. Então a importância de você também buscar uma faculdade depois, tá? E aqui nesse gráfico de pizza, vamos dar uma olhada no seguinte. É bem provável que você esteja aqui nessa faixa, né? Ensino médio incompleto. Então você está ganhando na faixa de 1.365. Ao terminar os estudos, ao terminar o ensino médio, você poderá ganhar R$ 1.823. Então perceba que você já vai dar um salto na questão financeira. E quando você terminar uma faculdade, você vai poder estar ganhando aí R$5.000, tá? Então são diferenças aí muito grandes de dinheiro, tá? Quanto mais você estuda, mais dinheiro você ganha. Isso é um fato, ok? Na próxima notícia também do G1, mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais ainda não concluiu a educação básica, aponta IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que significa isso, pessoal? 52% da população não terminou os estudos, né? E 48% terminou. Então é hora de você sair desses 52% e ir para o 48%, tá? Para ter melhores condições. Os 48% estão ganhando mais dinheiro, estão tendo melhores oportunidades de trabalho, estão se realizando mais, enquanto que os 52% não vivem o que os 48% estão vivendo, tá? E aqui um outro gráfico mostrando, né, fundamental incompleto e o médio incompleto, a porcentagem de pessoas, a quantidade de pessoas. E depois o médio completo e o superior completo. Tá, então é mais gente que não se formou, tá, do que gente que se formou, ok? Já aqui os desempregados. Em janeiro de 2020, a gente tinha aí 12 milhões de desempregados. Já em janeiro de 2021, nós temos 14 milhões de desempregados, praticamente. Lógico que a pandemia também agravou esse quadro. Mas agora, nesse momento, é hora de você se especializar, né? É hora de você cuidar dos seus estudos. É animador que você esteja procurando, né, estudar, se aperfeiçoar e tenha em mente que a maioria não terminou os estudos. E se você faz parte dessa maioria, você vai poder mudar esse quadro, tá? Você vai poder sim terminar os estudos. Conta com a gente, tá? Fecha com a gente aí. Um grande abraço, prosperidade para você e muito trabalho. Até a próxima. Boa noite, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, um prazer sempre revê-los. Estamos iniciando mais uma aula de filosofia aqui no nosso encontro semanal, nas nossas aulas lives. Então, você que está chegando agora, que já está aí ligadinho, que eu já estou observando a movimentação no chat, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá bom? Clica aí em inscreva-se no canal onde você está vendo essa aula. Clica no joinha aqui em algum lugar embaixo de mim e não se esqueçam de sempre ativar o sininho também, ativar o alerta, porque assim vocês conseguem receber lembretes das nossas aulas, conseguem ter acesso ao nosso canal completo. Lembrando que a gente está disponibilizando essa aula ao vivo hoje, mas ela fica gravada, então você pode assistir, rever quantas vezes for necessário até o dia da sua tão sonhada prova. Então não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like aqui, o seu joinha, porque esse é um conhecimento aí que é compartilhado gratuitamente na rede, então é importante também para quem precisar desse conteúdo, tiver aí pensando, meu Deus, como que eu vou conseguir meu diploma, como eu vou prestar aquela prova que eu estou precisando prestar, encontre esse canal e já tem uma solução aí dos seus problemas. Não se esqueçam também
que a gente está falando aqui pelo nosso canal, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a escola de vocês, né? Perguntem, tirem as dúvidas, que eu tenho certeza que lá tem um pessoal show de bola para atender todas as dúvidas de vocês. Não esqueçam de seguir nas nossas redes sociais, né? Entra lá no Instagram da sua escola, no Facebook, no Telegram, para vocês acompanharem aí os recados, né? Às vezes a gente não consegue comparecer na aula presencial, por meio das redes aí sociais, a gente consegue saber o que está acontecendo na nossa escola. E por falar em aula presencial, não vai me dizer que você não teve a chance ainda de estar cara a cara com o professor na sala de aula. Pois bem, entre em contato com a sua escola, a gente tem horários disponíveis, a nossa aula aqui acaba sendo rápida demais, a gente não consegue atender todas as dúvidas, mas existem as aulas presenciais, então você que pode, que tem um tempinho, vai até a sala de aula, é aula uma vez por semana, vocês conseguem tirar todas as dúvidas, ter aquele contato também, conhecer as pessoas que estão na mesma situação de vocês, trocar experiências, ansiedade, né? Então, a gente tem as nossas aulas ao vivo aqui pelo YouTube, mas também temos as nossas aulas presenciais. Então, não esqueçam, caso vocês puderem, né? É bem interessante as aulas presenciais que a gente tira todas as nossas dúvidas pessoalmente. Então, vamos lá. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Wanda, a sua professora de filosofia e de sociologia. Hoje a gente vai iniciar uma aula de filosofia, como vocês já estão vendo aí na tela de vocês, na nossa lousa digital. A gente vai abranger o conteúdo hoje, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre Platão e os sofistas, né? Os filósofos aí que marcam um período da filosofia que tanto caem em prova. A gente já começou falando um pouquinho de filosofia nas nossas aulas passadas e a gente vai caminhando aí, conhecendo mais conteúdo sobre essa disciplina fantástica que é cobrada em todos o ensino médio do Brasil, né? Nas provas também de vestibular, de processo seletivo de algumas empresas. Então é importante a gente tomar conhecimento aí sobre esses caras. Hoje a gente vai falar um pouquinho do Sócrates. Quem foi Sócrates, né? Me diga aqui no chat se você já ouviu falar desse tão famoso filósofo que tem várias frases espalhadas por aí. Para você que nunca ouviu falar, que está conhecendo agora, o Sócrates não é aquele famoso jogador de futebol das antigas. O Sócrates é um filósofo que ele nasceu na Grécia Antiga, tá? No século V. Para você que está chegando agora aí, Grécia foi o berço da civilização ocidental, é onde nasceram muitos dos filósofos dos quais a gente estuda, né, por ter acesso mais a essa filosofia ocidental do que as outras filosofias. E Sócrates, ele marca tanto a filosofia que ele, inclusive, vai ter todo um período dedicado a esse saber, essa disciplina, com o seu nome. Então, o Sócrates, ele é um cara que nasceu lá no século V a.C., tá? Ó, faz tempo. E ele nasceu no meio de um processo que estava fervendo a cultura da Grécia Antiga, que é considerada o berço da civilização ocidental, onde nascem a democracia ateniense, que é onde começam essas primeiras formas de governo no Ocidente. Ele nasceu no meio desse bololô aí de efervescência cultural e intelectual. Então, é onde a filosofia, que é considerada, inclusive, uma disciplina que é mãe de outras ciências, né? Primeiro surge a filosofia, muitos filósofos, além de filósofos, são matemáticos, são artistas, são físicos, são químicos, porque primeiro a filosofia ela nasce como esse modo de questionar, de buscar verdade sobre as coisas. Então ela vai possibilitar que surjam outras disciplinas como a educação física, a artes, a matemática. Então, o Sócrates ele nasceu no meio dessa efervescência cultural e intelectual na Grécia Antiga e ele também surgiu nesse contexto em que estava surgindo a democracia ateniense, tá? Onde os cidadãos de Atenas, da Grécia, começaram a decidir o destino da polis, que era como eram chamadas as cidades na Grécia Antiga. Essas cidades-estados, né, começaram a discutir sobre um regime em que o povo pudesse participar das decisões, chamado democracia.
Mas, professora, peraí, a democracia de Atenas, na Grécia Antiga, é a mesma democracia que a gente vive hoje no Brasil, no Ocidente, na maioria dos países? Não. A democracia da Grécia era diferente da democracia que a gente conhece hoje. Na Grécia Antiga, eram considerados cidadãos aqueles que poderiam dar a sua opinião política, construir a polis, a cidade, somente homens maiores de idade, possuidores de terra, tá bom? Então, estava excluída da democracia ateniense mulheres, crianças, pessoas escravizadas. Existiam muitas pessoas que passavam pelo sistema de escravização na Grécia Antiga, mas que não é aquele sistema que a gente conhece das nossas aulas de história que aconteceram no Brasil, do povo vindo do continente africano. Na Grécia Antiga, normalmente se escravizavam aqueles que eram de outros impérios, que perdiam batalhas, perdiam guerras, ou até mesmo por dívida. Tá? Se você não conseguia pagar aquela dívida que você tinha, você poderia ser escravizado por aquele que até pagar a sua dívida, tá? Por aquele que você estava devendo até pagar a sua dívida. Então, são sistemas diferentes. A democracia que a gente vive hoje surgiu, tem esse passado, mas ela foi evoluindo assim como a nossa sociedade, tá? Então, Sócrates, pessoal, ele nasceu em Atenas, lá por volta do ano 469 a.C. Ele é considerado um marco de divisão da filosofia, tá? Da história da filosofia, do pensamento filosófico. Apesar dele não ter deixado nada escrito, que ele mesmo escreveu, ele tinha vários seguidores, discípulos, tá? Alunos que passaram a admirar as suas falas, as suas ações e escrever a sua história, da qual a gente toma conhecimento nos dias até os dias atuais. Ele é considerado um clássico porque todas as suas reflexões e as suas falas cabem, mesmo ele tendo nascido lá no século V a.C., cabem até para os dias atuais. Questões que surgiram com Sócrates, muitas ainda estão inacabadas, não foram respondidas. Por isso que ele é tão importante da gente, inclusive, estudar e se apropriar sobre quem foi Sócrates, beleza? Apesar dele ter muitos amigos, muitos discípulos, ele também tinha seus inimigos. Mas isso é uma história para a gente falar mais para frente. Vamos continuar entendendo um pouquinho quem foi esse filósofo, por que que a gente tem que estudá-lo, por que que ele vai cair na nossa prova. Bom, a vida de Sócrates, pessoal, em Atenas, ela foi bastante intensa, tá? Ele ficava andando por horas e horas na Ágora, né, que era meio o centro ali da cidade, da polis, e ele ficava andando nos mercados, conversando com jovens, conversando com os cidadãos, e as suas perguntas ele passava perguntando, né, questionando essas pessoas. E ele se tornou um filósofo porque as suas perguntas eram tão poderosas que faziam as pessoas pararem e fazer uma reflexão interior sobre aquilo que elas estavam sendo questionadas. Então, as suas perguntas elas tinham como um objetivo que as pessoas não aceitassem simplesmente respostas rasas. Ah, Sócrates, por que sim? Queria, não, porque sim não há resposta para mim. E isso, essas perguntas que começavam até a irritar um pouco as pessoas, faziam com que elas começassem a questionar e fazer uma reflexão mais profunda, inclusive da sua condição de vida naquela sociedade, tá? Ele fazia perguntas direcionadas ao homem e como eles levavam as vidas deles. O Sócrates, ele acreditava que uma vida sem reflexão, ela não merecia ser vivida. E por isso, as reflexões que as pessoas começavam a fazer com as perguntas que ele direcionava a elas eram tão poderosas, porque tinham esse poder de fazer as pessoas começarem a questionar, inclusive, se elas estavam vivendo da maneira correta, tá? Então, o Sócrates, ele era um grande filósofo que provocava esse autoconhecimento, que fazia com que as pessoas, a partir das suas perguntas, das suas reflexões, se questionassem profundamente sobre o papel delas naquela cidade, sobre o governo do qual elas estavam submetidas, sobre todo o sistema que funcionava ali em volta da vida na Grécia Antiga. Inclusive, tem uma frase famosíssima que virou uma frase escrita no templo de Apolo, um templo muito poderoso,
da Grécia Antiga, que dizia o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Essa frase, se você já ouviu falar, deixa ela aqui, que eu tô vendo que vocês estão participando bastante no chat. Uma pena eu não conseguir parar toda hora para conversar com vocês, mas já deixa aqui. Você já ouviu falar sobre essa frase? Conhece-te a ti mesmo. Essa frase ela veio desse grande filósofo que a gente está estudando hoje, o Sócrates. Então já diz aí para mim se você já ouviu falar dessa frase. O Sócrates, ele tinha uma filosofia que continha muita ironia também, tá, pessoal? Mas a ironia não é essa figura de linguagem que a gente conhece hoje, que normalmente as pessoas usam para debochar umas das outras. A ironia, né, a filosofia da ironia era uma ironia socrática chamada, diferente da ironia que a gente conhece hoje. A ironia socrática, ela tinha um sentido, um caráter de purificar mesmo os diálogos, né? Para que os interlocutores, as pessoas com as quais o Sócrates estava conversando, começassem a refletir sobre as suas dúvidas e perceber que na vida poucas certezas a gente pode ter e que a dúvida ela tem um poder de fazer com que a gente comece a se questionar e até mesmo melhorar a forma como a gente vê o mundo. A ironia socrática fazia parte da filosofia de Sócrates, é por isso que inclusive leva o seu nome, né, ironia socrática, e a consciência das pessoas com as quais o Sócrates saía por aí conversando começava a passar por um caráter reflexivo, ter um poder de reflexão sobre como elas estavam vivendo, como elas pensavam, como elas agiam. E o Sócrates ele tinha esse poder, né, de trazer várias outras visões do mundo, não só aquela visão que as pessoas estavam que as pessoas começavam e às vezes morriam com aquela única visão de mundo, com as suas verdades estabelecidas. Não, o Sócrates ele tinha esse poder de fazer com que a ironia ela fosse mais do que o deboche, mais como a gente conhece, né? Mais fazia com que as pessoas, no lugar das certezas, começassem a ter dúvidas. E a partir dessas dúvidas, elas conseguiam trazer esse caráter de reflexão para a sua vida, sabe? De se questionar, de sempre fazer aquele balanço. No final do ano a gente não faz um balanço? Pô, como que foi meu ano? Será que eu fiz tudo que eu queria fazer? Será que eu fui boa o suficiente, né? Será que eu agradei as pessoas que eu amo? Será que eu agradei a Deus, né? Se eu acredito? Será que eu tenho eu estou cumprindo com o meu propósito de vida? Então, todas essas reflexões que normalmente, às vezes, eu pelo menos faço todo final de ano, meio que um balanço, né? Será que a minha vida realmente está andando pelos caminhos corretos, que eu vejo como corretos? O Sócrates ele tinha o poder de fazer com que as pessoas realizassem esse balanço toda vez que conversasse com ele. E existia uma coisinha também, que é uma característica fundamental da filosofia de Sócrates, que é um conceito chamado maiêutica. A maiêutica, pessoal, que é usada na disciplina de filosofia até hoje, a maiêutica é uma palavra grega que significa parir. Sócrates, a mãe dele era uma parteira. Então, as pessoas costumavam dizer, inclusive, que o Sócrates, por ter vindo de uma parteira, a mãe dele dava luz às pessoas e ele dava luz às ideias. Olha que coisa bonita, que coisa filosófica, né, de se ouvir. A maiêutica, que tem esse significado, se a gente traduzir, né, significa parir, é essa capacidade de fazer com que a filosofia traga para a nossa vida esse parto, né, da gente se libertar daquilo que a gente estabelece como verdade e começar a estar livre. Livre do quê? Livre do orgulho. Porque às vezes a gente tem tanto orgulho que a gente tem medo de mostrar que a gente pode estar errado, percebe? Que a gente quer estar sempre certo. E o Sócrates, ele falava, não, nós precisamos nos livrar do orgulho, porque o orgulho não constrói nenhum conhecimento, o orgulho não liberta, muito pelo contrário, essa pretensão de fazer com que a gente se coloque no centro como se a gente conhecesse todas as verdades, como se a gente não precisasse mais aprender,
Percebe? Como se a gente não pudesse dizer, não, eu estou errado. Você pode ser que você está certo. Ou então, de não ter a pretensão, né, de não se libertar das amarras que nos prendem de conseguir ver outros pontos de vista e perceber que existem pessoas que vivem de formas diferentes e que tá tudo bem, porque nós precisamos parir essas novas ideias, essas novas visões de mundo para a gente não ficar enclausurado, preso numa caverna, percebe? E aí a maiêutica está muito presente nessa filosofia de Sócrates, essa capacidade de parir novas ideias, né? De fazer com que a gente comece a conceber as nossas próprias ideias, os nossos próprios gostos, e não aquilo que falam para a gente que está certo ou está errado, mas questionar por que que isso está certo, por que que isso está errado. Então, a maiêutica e a ironia socrática são duas características muito presentes nessa capacidade que Sócrates tinha, e por isso que ele é um clássico, de fazer com que as pessoas com quem ele conversava começassem a dar à luz as suas próprias ideias. E aí, pessoal, óbvio que com todo esse caráter questionador, né, o Sócrates ele passava a ser perseguido. Obviamente, os poderosos não iam deixar uma pessoa que andasse por aí provocando a reflexão, né? Porque para os poderosos, desde aquela época, quanto mais eles conseguissem enganar as pessoas, mais eles conseguiam controlar. Parecido um pouco com a nossa realidade, né? Então, o Sócrates ele começou a ser perseguido pelo governo, porque ele questionava tanto as estruturas de poder, só com perguntas, ele não trazia respostas, ele trazia perguntas. Mas como naquela sociedade, inclusive, tinham pessoas sendo escravizadas, e ele chegava e perguntava, mas por que você é um escravo? Mas por que que ele é considerado seu dono? Ele é realmente seu dono? Percebe? As suas perguntas tinham um poder de abalar a estrutura daquela região. E aí os poderosos começaram a ver, cara, esse homem aí é um perigo, porque ele está começando a fazer as pessoas questionarem, inclusive o nosso poder. E aí, quando as pessoas começam a refletir, tomar o poder para si, conceber essas novas ideias, o que elas são capazes de fazer, tomar o poder para si, inclusive destronar os poderosos, né? Tirar o imperador do seu poder. Porque começa a se questionar, peraí, eu trabalho mais do que aquele cara e ele ganha muito mais do que eu, ele tem um império, ele manda no que eu posso fazer ou no que eu não posso fazer, percebe? Então, esse potencial, a maiêutica, a ironia socrática, tinha tanto esse poder de causar reflexão nas pessoas, que esse conhecimento, a partir do momento que ele começa a libertar as pessoas da Grécia Antiga, ele começa a se tornar, opa, perigoso. Tão perigoso que eu trouxe para vocês a imagem aqui de uma obra de arte super famosa, que é a obra que retrata a morte de Sócrates, né? Apesar do Sócrates ele não estar interessado em nenhum tipo de governo, de estar no poder, ele queria só que as pessoas adquirissem virtude, né? E que buscassem a verdade, de fato. Ele começou a ser acusado de ateísmo. Por quê? Porque ele começou a questionar, peraí, como que você está vivendo? Será que Deus realmente quer que você viva assim? Mas qual o tipo de Deus que você serve? Porque vale lembrar que na Grécia Antiga, eles eram considerados uma sociedade politeísta. O que que isso significa? Fala aqui para mim no chat se você sabe. Politeísmo é a crença de que existem vários deuses, não só um, como o cristianismo prega. E aí, como ele começou a confrontar a existência desses deuses, dizer, peraí, porque tudo na Grécia Antiga era justificado pela existência de um deus. Se chovia, era porque Deus estava chorando. Se o mar engolia uma embarcação, era porque Poseidon estava revoltado. Existiam vários deuses na Grécia Antiga que aquela população acreditava. E o Sócrates começou, inclusive, a questionar isso. Ele foi julgado, né? Ele foi acusado de ateísmo. E aí, como ele colocava em dúvida a existência desses deuses gregos, e ele começou a corromper a juventude para se juntar a ele,
Os poderosos viam não como um professor, como um sábio, como um filósofo, e como um cara que só queria corromper a juventude. Imagina que eu, que tô aqui no poder, com base acreditando que vários deuses me colocaram nesse poder, tem um cara por aí falando que eu não tenho tanto poder assim, que a filosofia tem mais poder do que eu mesmo. Não, 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 não. A gente precisa matar esse cara. Né? Infelizmente, parecido com algumas histórias que a gente vivencia nos dias atuais. Ele foi condenado por ateísmo. E aí, meu pessoal, turma, dá uma olhada aqui nessa foto, né? Esse cara aqui, que é um discípulo dele, ele tá em volta, inclusive, de pessoas que gostavam dele, que acreditavam que Sócrates era um sábio, né? Estão aqui em volta dele. Uns a gente observando essa imagem, a gente consegue ver que tá ali chorando, falando, meu Deus, não acredito que o meu professor, esse filósofo tão sábio, foi condenado, e ele pegando uma taça. Essa taça que ele está pegando foi o motivo de sua morte. Ele foi condenado e recebeu a pena capital, né, para morrer tomando cicuta, que é um veneno extraído de uma planta que tem esse mesmo nome, né? Então, ele foi condenado à morte, ele tomou esse veneno, né? E o que os documentos históricos nos mostram é que ele morreu, então, envenenado, foi condenado a ser envenenado. E esse foi um pequeno e breve resumo, assim, para vocês conhecerem um pouco mais sobre a vida desse grande filósofo Sócrates, do qual é um motivo de estudo até os dias atuais. Só que, como vocês podem ver, Sócrates foi condenado à morte, ele não tinha só amigos, né? Não tinha só alunos, aliados, ele também tinha inimigos. Além dos poderosos, que eram seus inimigos, existia toda uma classe de filósofos, né, um grupo de filósofos da época, que também consideravam aí um pouco de desdém a Sócrates, não gostavam muito dele. Esses caras, eles também marcam a filosofia, né, o surgimento do período socrático, porque o período em que a gente estuda Sócrates é chamado na filosofia de período socrático, porque Sócrates é tão importante que ele deu nome, inclusive, a todo um período de estudos, né, de conhecimentos filosóficos que passaram a surgir. Os sofistas, eles eram os primeiros filósofos aí do período socrático e eles se colocavam contra a filosofia de Sócrates. Por quê? Né? A filosofia pré-socrática, que é a filosofia que inclusive a gente falou um pouco mais nas outras aulas, e depois vocês deem uma olhadinha aqui, que você entrando no canal tem várias aulas gravadas. A filosofia pré-socrática foi um período em que surgiu a filosofia no Ocidente e que os filósofos eles começaram a fazer estudos que inclusive são estudos que até hoje são a base da matemática, da química, da física, não só da filosofia, porque eles começaram a questionar a existência e a explicação de mundo através do politeísmo, da existência de deuses, e fazer com que estudos, né? Então, os pré-socráticos é o período em que eles descobriram várias coisas que a gente estuda até hoje na escola, como, por exemplo, a existência de outros planetas, a existência de um universo, que o nosso planeta não é o único, sobre as causas que fizeram com que pudesse existir vida no planeta Terra. Então, eles foram muito importantes porque eles inauguraram essa fase de descobertas, de estudos que são utilizados, inclusive, pelas ciências, pela biologia, percebe? E aí, os sofistas, eles não concordavam muito com os pré-socráticos, que foram esses caras que descobriram a base da filosofia. Por quê? Porque eles falavam que esses caras eles ensinavam coisas contraditórias, repletas de erros, que não tinham utilidade para as cidades e que eles deveriam substituir a reflexão pela arte da persuasão. Olha só, os sofistas, esse grupo de filósofos desse período pré-socrático e socrático, eles acreditavam, eram filósofos
que acreditavam que, na verdade, não deveria se ter reflexão, e sim persuasão. Eu gosto de falar para os meus alunos, que fica mais fácil da gente entender, que os sofistas eram como se fossem os políticos na época. Porque nem todo mundo era cidadão na Grécia Antiga, a gente já falou sobre isso, né? Quem que eram os cidadãos? Diz para mim. Homens, possuidores de terra, maiores de idade. Então, eram pessoas da elite, né? Porque uma grande parte ali, nesse território da Grécia Antiga, era escravizada, era mulher, eram crianças, não tinham terras. Então, era a elite. Esses caras, que é esse grupinho chamado sofistas, eles falavam que, ó, vocês não têm, vocês filósofos que seguem Sócrates, né, e os outros pré-socráticos, vocês não têm que ensinar o povo a refletir. Vocês têm que ensinar a arte da persuasão, porque tudo depende do ponto de vista. Os filósofos, eles começaram a ensinar técnicas, pessoal, que auxiliavam as pessoas a defender o seu pensamento particular. Inclusive, se esse pensamento estava errado ou não, esse não era o foco. Os sofistas, eles queriam fazer que as pessoas tivessem capacidade de fazer com que as outras seguissem as suas opiniões, mesmo que elas fossem contraditórias, tá? Para que as pessoas conseguissem o seu espaço. Então, para os sofistas, o que estava em jogo não era verdade, e sim a arte de fazer com que as pessoas acreditassem mesmo na sua mentira. Como eles ensinavam as pessoas que o que importava era você conseguir fazer aquela pessoa acreditar em você, independente se fosse verdade ou não, eles acabavam ensinando técnicas para fazer com que as pessoas desprezassem as discussões dos outros filósofos, que eles chamavam de céticos, porque eles inclusive não acreditavam na existência de vários deuses e etc e tal. E até Sócrates mesmo se rebelou contra eles, né? O Sócrates disse, cara, vocês desrespeitam a verdade, vocês desrespeitam o amor pela sabedoria. Vocês não deveriam nem estar aqui conversando comigo, porque para vocês não importa a verdade. Os sofistas, eles queriam persuadir, fazer com que as pessoas, a gente consegue linkar muito a nossa realidade, né? Não tem aí um monte de político que fala um monte de baboseira e mentira e que um monte de gente segue, como se fosse um grande líder revolucionário? Pois bem, será que esse cara tá falando realmente a verdade? Ele tá tendo amor pela sabedoria? Ou ele tá falando um monte de baboseira só para fazer com que as pessoas pensem igual a ele e sigam ele, né? Que depositem seu voto de confiança. E às vezes está proliferando aí um monte, né, do que a gente chama hoje em dia de fake news, que já existia na época de Sócrates. Veja bem, no século 5 a.C. Já existiam esses caras que eram chamados de sofistas, que o importante para eles não era a verdade, o importante era persuadir. Se você convence o outro com base na mentira, parabéns, você convenceu. Essa era a importância dos sofistas. Os sofistas, eles diziam que o importante, né, é fazer com que as pessoas acreditem em você. Por isso que os sofistas, eles são muito estudados pela galera aí que vai fazer direito também. Porque a arte da persuasão é aquela coisa, né? Se você convence um tribunal que seu cliente é inocente, ele é inocente, percebe? Então, uma consequência importante feita pelos sofistas foi a abertura da filosofia para que todas as pessoas pudessem também, né, adentrar não somente esse grupo fechado de intelectuais, que eram os filósofos, formada pelos nobres. Os sofistas acreditavam que todo mundo tinha um poder de participar das discussões filosóficas, porque se você conseguisse convencer outras pessoas a acreditarem naquilo que você estava dizendo, você já era habilitado a ser um filósofo. Tá, professora, você está me falando então sobre Sócrates, sobre os sofistas, né? Que o Sócrates ele estava em busca de verdades, de provocar reflexão. Os sofistas eles estavam ensinando a arte da persuasão, mas qual que é a diferença? Qual que é a diferença entre Sócrates e os sofistas?
Pessoal, os sofistas, as principais diferenças eu trouxe aqui para vocês. Dá uma olhada aqui na tela de vocês, na nossa lousa digital. Os sofistas, primeiro, os sofistas eles buscavam o sucesso. Eles ensinam as pessoas como consegui-lo e Sócrates, ele não queria sucesso. Inclusive, ele falou, vocês querem que eu morra? Vocês estão me condenando à morte? Dá aqui esse veneninho que eu vou beber. Mesmo todos os seus discípulos, as pessoas que admiravam a vida dele, falando, Sócrates, foge, cara. Vai embora, sabe? Some. Ele falou, não, porque eu estou em busca da reflexão. Vocês vão se arrepender de terem me condenado à morte. Então, os sofistas, eles buscavam um sucesso. O Sócrates, ele não queria saber de sucesso. O Sócrates, ele buscava a verdade e ele incitava, fazia, provocava as pessoas a buscar a verdade também, tá? Os sofistas, para eles, eles queriam seguir carreira, tá? Os sofistas, para eles, é necessário fazer carreira. Sócrates, ele só quer chegar à verdade, ele não quer um cargo. Percebe? Ele não quer um cargo, ele só quer fazer com que as pessoas passem a ter reflexão. E para Sócrates, ele queria que as pessoas se desapegassem aos prazeres dos bens materiais, porque para ele, na verdade, o que estava em jogo ali, o mais importante era a reflexão, a busca pela sabedoria. Os sofistas, eles queriam ser poderosos, fazer as pessoas seguirem aquilo que eles estavam incitando ali, provocando. Os sofistas, eles se gabavam de tudo, deles saberem tudo, deles terem, né, as pessoas que os seguiam. O Sócrates, ele tinha convicção de que ninguém podia ser mestre de outra pessoa, que você mesmo era mestre da sua vida. Por isso que a frase dele se tornou tão famosa, conhece-te a ti mesmo. Porque Sócrates, ele não queria ser um mestre, ele queria provocar as pessoas a, inclusive, tomar as rédeas da sua própria vida, tá? E para os sofistas, aprender é uma coisa passiva, facílima. Eles afirmam que isso você consegue aprender por um preço justo e que isso é outra coisa. O que eles queriam mesmo é fazer com que as pessoas o seguissem, independente da verdade ou não, porque para eles o que estava em jogo era a arte da persuasão. Essas são as principais diferenças entre os sofistas e o pensamento de Sócrates, tá? E o Sócrates, ele queria causar essa reflexão nas pessoas. Os sofistas, eles estavam ligados a querer fazer uma carreira enquanto filósofo, enquanto político, porque a política nasce, né, na Grécia Antiga, né, no Ocidente. Então, olha, né, muito sofista que vive no dia atual, né, não é verdade? Então, pessoal, o Sócrates, ele defendia que a opinião, ela é individual. Você não pode impor a sua opinião pro outro, porque cada um tem a sua opinião, mas a sabedoria, aquilo que se estabelece enquanto saber, é universal, todo mundo deveria ter acesso. Todo mundo deveria ter acesso ao saber filosófico, ao saber matemático, ao saber científico, saber a verdade por trás das coisas, não ser enganado. Tudo bem, você tem a sua opinião, mas e o saber científico? Esse deve ser universal, segundo os ensinamentos de Sócrates, esse grande filósofo que estamos estudando hoje, tá? Para ele, a felicidade e a honestidade tá ligado no seu agir humano. Se você é uma pessoa que só engana as outras, que só quer saber do seu benefício próprio, que quer impor a sua opinião ao outro, que quer impor a sua verdade sem conhecer o tanto de coisa e de questões que a gente tem para conhecer, você não está praticando a honestidade, e, obviamente, segundo Sócrates, você não vai atingir a felicidade. Para Sócrates, só atinge a felicidade aquele que é honesto, honesto consigo mesmo, honesto com a sociedade em que vive, tá? Para ele, as riquezas não deveriam interessar os homens, porque as maiores riquezas, segundo Sócrates, é você conhecer, ter acesso à sabedoria, ser honesto para conseguir ser feliz, tá? O pensamento socrático, ele identifica o sábio como um homem virtuoso, que vai ter virtude, ele vai dizer que toda a educação, ela é essencialmente ativa, então você
acabou a escola, não acabou a educação. Todo dia você promove um agir e você tem acesso a formas de se educar. Seja não jogando um lixo na rua, seja não agredindo verbalmente outras pessoas, seja não impondo a sua verdade para as outras pessoas. Para ele, a autoeducação leva ao conhecimento de nós, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma autoeducação, que eu começo a refletir sobre o meu acesso ao saber, a querer sempre ser uma pessoa mais sábia, eu começo a conhecer mais a mim mesma, percebe? Para Sócrates, quando a gente começa a analisar radicalmente o conteúdo das discussões, né? Ter essas discussões mais próximas do nosso cotidiano, questionar os nossos modos de vida, né? E a nossa própria cidade, o nosso estado, o nosso país, a partir do momento que eu começo a refletir sobre tudo isso, eu causo em mim mesmo uma autoeducação, né? A partir de eu começar a ver o que é uma notícia falsa, né? Dos novos sofistas que estão aí só na arte da persuasão e o que é aquilo que se estabelece enquanto verdade, eu começo a me educar e a partir dessa autoeducação também, eu começo a conhecer a mim mesma, eu começo a refletir e alcançar a felicidade, segundo Sócrates. Beleza? Tranquilo? Tudo certo? Estão ligados aí na nossa aula? Vamos fazer uma questão agora, pessoal? Que eu tô vendo que vocês estão aqui acompanhando, bacana. Vamos fazer uma questão que caiu e que cai a rodo nas provas, tá? Provavelmente é um conteúdo que vai cair de forma parecida nas provas que vocês vão realizar também. Essa questão mais específica desse tema que a gente está trabalhando, que é uma questão, né, que é um tema que vai cair na prova de vocês, é uma questão que também caiu no vestibular da universidade, na UFO, tá? Então, presta atenção, vem comigo. Vamos lá. O que o enunciado diz? O que está pedindo? Vamos realizar a leitura. Sócrates buscou verdades absolutas, enquanto os sofistas, por sua vez, afirmaram que a verdade era construída pela linguagem. Logo, para eles, todo conhecimento é relativo. Né? Então, isso que a gente estava vendo sobre a diferença de Sócrates e os sofistas. Agora a questão, abre aspas. Embora em sua época tenha sido confundido com os sofistas, Sócrates travou uma polêmica profunda com esses filósofos. Ele procurava um fundamento último para as interrogações humanas, como o que é o bem? O que é a virtude? O que é a justiça? São algumas das perguntas que Sócrates saía por aí perguntando para as pessoas, né, da Grécia Antiga. O que é o bem? O que é a justiça? O que é o justo? O que é o belo? Então, com base nessas considerações que a gente acabou de fazer, disse que Sócrates buscava principalmente alternativa A, valores relativos. Alternativa B, verdades morais. Alternativa C, domínio retórico. Alternativa D, ensinar dogmas. Qual é a alternativa, meu caro aluno, minha cara aluna, que vocês consideram como certa? Diz aqui para mim no chat. Eu quero ver se vocês estavam realmente prestando atenção na aula. O que vocês vão responder aqui? Alternativa A, alternativa B, alternativa C ou alternativa D? Qual vocês julgam como a alternativa correta? Vamos entender cada alternativa, o que ela está dizendo? Valores relativos, valores morais, valores retóricos ou ensinar dogmas? A alternativa correta é a alternativa B, verdades morais. Porque para Sócrates, os valores eles não são relativos, ele diz que a sabedoria deve ser universal.
Domínio retórico, quem buscava fazer eram os sofistas, né? Domínio retórico é esse domínio da fala, de você conseguir convencer as pessoas pela sua retórica, pelo que você está dizendo. E ensinar dogmas também não, porque os dogmas são ligados a atitudes religiosas. Então, Sócrates buscava entender as verdades sobre aquela sociedade da qual ele viveu e por isso, infelizmente, ele foi condenado à morte por provocar aí valores que os poderosos não queriam mexer, né? Eles queriam mesmo fazer com que a sociedade continuasse andando do jeito que estava. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês na nossa aula de filosofia. Espero vocês na nossa próxima aula. Nosso tempo é curto, mas espero que vocês tenham aí captado um pouco do conteúdo e a gente continua falando sobre ele, tá bom? Um até mais, uma boa noite para vocês, meu muito obrigada e até a nossa próxima aula.